Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Fabinho Correia e hoje vamos para a nossa terceira aula do nosso mini curso Definições e Conceitos da Marcação no Futsal. Na aula anterior, a gente abordou os dois temas, sistema de defesa, qual a gente diferenciou os sistemas de defesa para os tipos de marcação e também explorou aí mais a fundo o sistema de defesa do tipo de marcação por zona. A gente falou então do quadrante, da marcação Y e da marcação losango. Se você não conferiu essa aula, o link está na descrição, clica lá que vai te direcionar para esta aula. Na aula de hoje a gente vai abordar então os sistemas de defesa do tipo individual e mista. A gente vai falar então sobre esses dois elementos aí, dois tipos de marcação que também são bastante eficientes aí no futsal. Vamos começar pela marcação individual, que então é uma marcação que também é conhecida por homem a homem, ou seja, cada um marca o seu, né? Existe até uma certa frase que diz que se o adversário corre para o vestiário, você acompanha ele lá também. Não é bem assim, a gente vai explorar isso, vai deixar uma definição um pouco mais clara e melhorada a respeito disso. E também nesse tipo de marcação, é aquela que a gente não se preocupa com nenhuma zona da quadra, nem muito menos usa a bola como referência. Aliás, tem uma única referência que a gente pode utilizar, que é aonde a bola está, ou seja, marcar atrás da linha da bola. A gente vai falar melhor sobre isso. Mas a gente não tem isso como premissa ou como algo primordial, mas sim marcar o seu adversário de forma individual, cada um marca o seu. Bom, vamos ver alguns pontos positivos dessa defesa, desse sistema de defesa aí, aliás, desse tipo de defesa. Ele é claro e simples nas instruções, então é muito fácil. Basta você dizer, você escolhe, marca aquele ali e vai até o final com ele. Então ele é muito simples de entendimento aí para os jogadores, ele se torna muito fácil. Ela define muito rápida as responsabilidades de cada um. Então você consegue abordar, você consegue montar um esquema, mas quanto mais melhorado, mais ajustado for, maior a eficiência e a eficácia da defesa. Ela permite que você faça uma extrema pressão nos adversários, porque todos os jogadores eles já estão marcados, certo? Então se o portador da bola está marcado, os outros companheiros também estão. Então dificulta, inclusive, linhas de passe e força que o adversário tome a decisão mais rápida possível. E às vezes pode ser uma decisão precipitada, que é tudo mesmo que uma defesa quer. Então, como já foi falado, ele acaba diminuindo a opção do passe, né? Por você estar sempre marcado, está todo mundo marcado, exige que o adversário movimente mais. E em função disso, reduz também, às vezes, o tempo de posse de bola, porque está forçando o adversário a jogar rápido. Diminui o tempo de reação que ele tem para refletir sobre a jogada. Então, se ele está com a posse de bola, ele tem que decidir rápido, porque ele está sendo pressionado. Se ele ser obrigado a virar de costas, aí ele já não está mais atacando, e sim está protegendo a bola, certo? A gente falando disso, sempre que um adversário ele vira de costas para mim, já é um sinal aí que ele está protegendo a bola, ele não está me atacando, e sim protegendo a posse de bola. Alguns pontos negativos. Ele gera um grande desgaste físico da equipe que está defendendo, porque de acordo com a movimentação do adversário, se é uma equipe que movimenta muito, você vai sentir às vezes um desgaste físico, e isso pode ser primordial numa partida. Porque se é uma equipe que movimenta muito e tem um preparo físico bom, e você quer marcar individual, então o preparo físico não é tão bom quanto o do adversário, vai chegar um momento que você vai ter um desgaste que não vai conseguir suportar, principalmente nos minutos finais de jogo. Então ela é importante e fundamental que se tenha uma preparação física no mínimo adequada aí para utilizar esse tipo de defesa. Bom, ela também acaba abrindo muito a quadra, o que facilita às vezes lançamento, infiltrações e às vezes bola nas costas. Porém, bem treinado, bem trabalhado, a gente vai ver isso quando a gente for para a parte mais prática ali, de uma maneira ali que facilita e dificulta o adversário jogar, e sim facilita com que
a defesa tenha mais eficiência mesmo marcando individual. Ela acaba dando possibilidade de vantagem numérica do adversário. Às vezes, quando acontece um drible, você muitas vezes não vai ter uma cobertura para te ajudar. E isso acaba dificultando e muito e dando mais possibilidade para o adversário, às vezes, criar situações ali. Principalmente quando você tem um jogador que é mais habilidoso, que vai muito bem no 1 contra 1, às vezes pode estar facilitando o jogo desse atleta que tem maior qualidade técnica. Ela acaba abrindo também muitos espaços vazios. Como você marca individual, às vezes o adversário cria alguma situação que, justamente para criar algum espaço vazio, essa defesa acaba permitindo. É justamente porque não se trabalha com coberturas. Outra situação também possibilita muitos desequilíbrios, diferente da marcação por zona, que procura estar sempre equilibrada, apesar que é um dos objetivos também da marcação individual, ela está equilibrada, mas ela acaba, devidamente você está marcando os movimentos do adversário, você acaba se desequilibrando muitas vezes e acaba se perdendo dentro do próprio sistema defensivo. Então, acaba possibilitando isso, o que é um ponto muito negativo para esse tipo de defesa. Outra situação também, ela favorece jogadas ensaiadas do adversário, principalmente daquelas que o adversário quer que você acompanhe. E muitas das jogadas aí são para situações como essa, de criar algum espaço vazio, de criar alguma possibilidade de tabela. E marcando individual, muitas vezes, se ela não tiver um certo equilíbrio, como a gente vai ver mais adiante, você acaba permitindo que jogadas entrem com maior facilidade por parte do adversário. Vamos ver agora alguns pontos importantes para ter uma boa eficácia. Uma delas é você definir as linhas de marcação como um ponto de equilíbrio defensivo. Isso aí praticamente para todas as defesas, né? Mas individual não deixa de ser diferente, então você definindo um ponto, seja, vamos começar a marcar na linha 2. A partir do momento que chegar ali, cada um marca o seu. Quero marcar individual, mas vou marcar só meia quadra. Da mesma maneira. Então é importante definir, melhor dizendo, um ponto de equilíbrio para a defesa. Quebrou a defesa, espaçou as linhas, a gente tem que ter algum momento, algum ponto de referência aí para se reequilibrar. Outra situação é manter a defesa sempre ativa. Então tá todo mundo sempre ativo, sempre de olho, mantendo principalmente o campo de visão, o adversário no campo de visão. Então meu oponente que eu estou marcando, eu tenho que estar sempre observando os movimentos dele, tenho que estar ciente do que está acontecendo no jogo, mas não posso perder ele do campo de visão. E a defesa está sempre ativa, está sempre movimentando, sempre, principalmente botando o pé na bola para ela ter mais eficiência. Uma coisa que é fundamental é a abordagem do meu jogador aí a quem está portando a bola. Então o adversário está com a posse de bola, eu tenho que ter uma abordagem correta. Preciso saber dosar qual que vai ser a agressividade, como que vai ser meu desarme. Tenho que dosar esse tempo para mim não chegar muito precipitado e tomar um drible e não chegar muito atrasado que permita que o adversário tenha facilidade para achar um passe muitas vezes. Então eu tenho que saber dosar e isso parte principalmente da parte técnica individual que precisa ser trabalhado. Outra coisa também é não estar muito colado ao adversário, ao quem está marcando, seja com ou sem posse de bola. Eu costumo dizer que você tem que ter um raio de segurança com o seu oponente, você tem que ter um raio de segurança ali, não perdendo ele do campo de visão, mas não está muito colado para não permitir muitas vezes que tenha algum passe nas costas. Bom, os desenhos a gente utiliza, como mencionei, 1-2-1, 2-2, 2-1-1 são os mais comuns, mas na marcação individual a gente vai posicionar de acordo com o ataque adversário. Na marcação mista podemos dizer que da mesma maneira a gente posiciona. Então, 1-2-1, para que situação a gente vai utilizar? Quando o adversário tiver 3-1, o adversário está 3-1, eu posso posicionar aqui na situação de 1-2-1 na minha marcação. Agora, quando que eu vou colocar 2-2? Quando meu adversário montar um 4-0. O adversário montou um 4-0, observe, cada um está marcando um jogador. Então, posiciono minha defesa em 2-2. Então, meu adversário se torna a referência de como que eu vou posicionar, como que vai ser meu sistema defensivo. Quem vai dizer isso é meu adversário.
Ó, o meu tipo de defesa é individual, mas o meu sistema de defesa vai ser 1-2-1, 2-2 ou 2-1-1, que seria o caso do adversário, que se também estivesse em 2-1 no ataque, posicionando 2-1-1 ou sistema L também, como é conhecido, PC de Oliveira utilizava muito, posso posicionar minha defesa em Y. Então, observe que os mesmos sistemas que foram utilizados na marcação por zona, a gente utiliza na individual e na mista serve da mesma maneira, como está posicionado aqui, a gente pode utilizar. Porém, a diferença entre essa e a mista que a gente vai ver na sequência é que nesse tipo, na marcação individual, quando a bola passa, eu vou acompanhar meu jogador que eu iniciei a marcação. Então, vamos dar um exemplo aqui, o jogador número 4, que é o pequeno que escolheu esse. Para onde ele movimentar, eu vou acompanhar ele em todo o espaço da quadra que ele movimentar. Agora vamos ver um vídeo aí na prancheta, de uma maneira mais clara, e alguns conceitos importantes colocar aí para um sucesso o maior sucesso da marcação individual. Uma marcação individual, a gente tem como conceito, né, como o próprio nome diz, cada um marca o seu. Então, com ou sem bola, ele vai acompanhar em todo espaço da quadra qual esse jogador de ataque percorrer. Então, supondo que o jogador número 2 movimentou, o jogador número 3 aqui de marcação acompanha onde ele for. Movimentou para cá, o jogador número 3 vem com ele também. Assim acontece com todos os jogadores, com ou sem bola, né? Mas tem algumas ressaltas que a gente pode fazer aqui. Mas tem algumas premissas que a gente pode fazer aqui que permitem uma defesa mais segura e com possibilidade de maior sucesso. Então, vamos simular aqui uma saída de bola. Lembrando que essa defesa aqui ela está posicionada como 1-2-1, mas ela pode ser 2-2, pode ser em 2-1-1, indiferente. A gente pode utilizar o sistema de defesa que a gente optar, ou conforme, ou melhor dizendo, conforme o posicionamento do adversário. Como aqui está posicionado em 3-1, a gente posiciona em 1-2-1. Agora, vamos fazer um exemplo. Se a defesa está posicionada, está posicionado aqui ó, em 4-0, eu posso posicionar minha defesa em 2-2. Posso posicionar. Posiciono em 2-2, cada um é responsável pelo seu jogador da mesma maneira. Se o ataque posicionou em 1-2-1, posso posicionar minha defesa em 2-1-1. Da mesma maneira, marcando individual. Então, vamos partir desse princípio aqui. Está marcando em 2-1-1. Supondo então que o jogador número 3 deu um passe para a ala e percorreu aqui na paralela. O que acontece? O jogador número 5 acompanha ele. O jogador número 4 fica pronto já para sair nesse jogador número 5. Algumas situações que são importantes é a gente sempre marcar fechando o passe posterior também. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha essa possibilidade que o jogador número 2 está com a posse de bola. Se o jogador número 4 já está colado aqui, ele permite que essa bola possa entrar direto no pivô, obrigando toda a defesa a correr para trás. Então, é importante que a defesa ela jogue num raio, eu chamo isso de raio de segurança do adversário. Então, o jogador está com a posse de bola aqui, eu estou no campo de visão, ele está no meu campo de visão, eu estou observando, e estou num raio de segurança aqui, onde essa bola não vai passar nas minhas costas, e eu estou pronto para chegar inteiro, caso essa bola venha a ser passada para o jogador número 5. Estou pronto para abordar. E nesse momento, suponhamos que o jogador número 2 faça um movimento de volante, eu não tenho a necessidade do jogador número 3 acompanhá-lo aqui. O que eu faço? Marco na mesma linha, mas se essa bola é passada para trás, eu estou pronto para sair. E nesse momento, vamos dar um outro exemplo aqui, o jogador número 3 de verde entra em linha de passe. Eu até tenho uma possibilidade de cortar esse passe aqui com o jogador número 3 e fazendo uma segurança e inclusive de certa forma dando segurança para o jogador número 4 acelerar o 5 para tomar uma decisão mais rápida.
permitindo muitas vezes que esse jogador tome uma decisão equivocada. O jogador, quando está pressionado com posse de bola, muitas vezes toma uma decisão precipitada também, que pode ser em favor da defesa. Nessa situação, suponhamos que o jogador número 3 abriu na ala, também não tem essa necessidade desse jogador já estar colado aqui, ó. Fico nessa posição aqui, ó, de 2-1 novamente. Se essa bola é atravessada, meu jogador eu sei que está lá. Então eu vou abordá-lo da mesma maneira. E esses conceitos, acredito, ser mais eficiente para uma marcação individual, para ela ter mais sucesso. E a mesma situação ocorre com o pivô. O fixo não precisa estar sempre colado. Eu acho a necessidade dele estar junto com o pivô, principalmente quando essa bola está no lado em que a bola se encontra. Então, se a bola está desse lado, então eu posso permitir que o meu pivô acompanhe e fique junto dele, justamente para dificultar que essa bola possa ser passada aqui. Mas, se o pivô está posicionado na ala contrária, muitas vezes eu não tenho essa necessidade de estar com ele aqui, ó, justamente porque eu abro muito espaço para um possível drible, uma tabela nessa parte da quadra aqui. Então o que eu faço? Deixo o meu fixo em meio termo, digamos assim, porque caso venha acontecer alguma situação nessa região da quadra, eu estou pronto aqui para me atuar também e ajudar minha defesa. Esses conceitos, então, é importante estar bastante claro para que a defesa ela tenha mais eficiente. Vamos ver esse lance, essas situações agora acontecendo de forma prática, acontecendo mesmo. Tem um jogo treino aqui que a gente utilizou contra a equipe do Pato, ano passado campeão da Liga Nacional. A gente fez um jogo treino na temporada passada, que a gente pode identificar diversos aí desses pontos que foram mencionados. Observe a equipe que está marcando, que cada um é responsável por um jogador, independente do ponto da quadra que ele esteja jogando. E a equipe utiliza a referência, a linha da bola, então ela marca atrás da linha da bola, o que deixa a defesa sempre bem compacta. Quando ela cruza o meio, observa a compactação, todo mundo para um lado, deixando a defesa mais forte, dificultando a ação do ataque. Também ali, mesmo com jogadas, a equipe marca num raio de distância do jogador de uma maneira segura, então o que deixa a defesa muito eficiente, atendendo aqueles requisitos importantes para a eficácia da defesa. Bom, vamos falar de marcação mista. Bom, essa marcação ela é uma espécie de fusão dos dois tipos que a gente já conversou, que é sobre a marcação individual e a marcação por zona. Ela baseia muito nas trocas de marcação dependendo do setor da quadra. E às vezes o jogador do ataque também está movimentando muito próximo, ou aciona alguma troca, enfim, condiciona muito. Ela basicamente consiste em trocas de marcação. Ou seja, o jogador da frente está marcando zona, às vezes de trás está marcando individual, enfim, alguns marcam zona do individual. Basicamente a gente vai ver na prática também que vai ficar uma visão mais clara de como funciona esse tipo de defesa. Alguns pontos positivos da defesa mista. Ela oferece uma excelente segurança defensiva, ela é muito segura, porque você consegue muitas vezes preencher todos os espaços ao mesmo tempo, sem correr muitos riscos. As trocas de marcação, se é um ataque que não é bem treinado, bem colocado, ela pode confundir o adversário, confunde o ataque. E às vezes permite que não aconteça a jogada, permite também que você acelere o teu adversário a tomar decisão. E lembra, como já mencionei, decisão acelerada, muitas vezes ela sai precipitada. E que isso aí é um ponto muito bom para a defesa. Ela não exige tanto fisicamente. Ela não desgasta, então, justamente porque eu estou fazendo constantes trocas. Porém, mentalmente, ela pode sobrecarregar um pouco mais. Se a minha equipe não tem uma consciência exatamente do que é para fazer, eu posso ter dificuldades e um desgaste mental aí ao longo de uma partida, principalmente quando um adversário que movimenta bastante, às vezes pode dificultar e pode desgastar mais rápido mentalmente a minha equipe. Outra situação que ela dificulta situações de superioridade numérica do adversário, justamente porque como eu consigo preencher bastante espaço com essa defesa, utilizando essa defesa, eu acabo
que sempre criando situações ali de igualdade numérica, no mínimo, ali com a minha equipe jogando contra o adversário. Alguns pontos negativos, e o que eu acho o mais negativo de todos é porque ela é uma defesa complexa. Exige conhecimento tático defensivo do jogador. O jogador precisa saber o que está fazendo, precisa conhecer as situações, precisa saber ter muito noção de tempo, de temporização, de abordagem, de quando é momento de fazer cobertura, quando é momento de fazer um atraso no ataque. Então, exige que o adversário tenha esse conhecimento e é, de certa forma, complexo isso. Então, precisa de bastante treinamento para que ela tenha eficiência. Julgo que é uma defesa mais difícil, tanto que zona e principalmente individual. Eu acho que é um dos sistemas mais difíceis de trabalhar e complexo aí para ensinar os atletas. Se houver uma confusão aí, que pode acontecer, às vezes os atletas da defesa se confundir se eles não estiverem bem sem uma boa sintonia. Como eu já falei, se ela não for bem treinada, os jogadores não ter bem claro qual é a função deles, o que eles precisam fazer, pode confundir e provocar alguns erros aí que comprometedores no meu sistema defensivo. Se ela não for feita, às vezes a troca for feita de forma errada, ela deixa, às vezes, o adversário superioridade numérica também, que é tudo que o adversário quer. Cria uma situação de 2-1, 3-2 em algum determinado ponto da quadra, que foi mal colocado. Às vezes um jogador está esperando a troca, não foi bem definido a situação que era para acontecer uma troca, alguma situação assim, que acabou gerando algum erro ali que pode comprometer também uma situação de gol. Vamos ver agora alguns pontos importantes para que essa defesa funcione. Uma delas é a comunicação para as trocas. A gente vai ver isso na parte prática ali, na prancheta, uma maneira eficiente de chamar a troca para que funcione. Sempre está o jogador ali que vai chamar a troca e fala fica para o jogador da frente. Ele falou fica, é um comando para que ocorra a troca, e o jogador da frente já sabe que ele pode ficar marcando o setor ali na frente, para o jogador que percorreu o setor dele, que o jogador que passou, que fez a infiltração, o jogador de trás está pronto para marcar ali, fazer uma marcação muitas vezes individual. As linhas posicionadas mais atrás aí precisam oferecer coberturas. Isso é um ponto importantíssimo para que a defesa tenha eficácia. Então, se a linha da frente foi vencida, as linhas de trás têm que estar prontas para fazer cobertura e fazer uma rotação na defesa. Proporcionar atividades que desenvolvam a leitura de situação de jogo, como as antecipações das ações do adversário, cobertura e atraso. Então, são fundamentos táticos e técnicos aí que devem ser trabalhados muito com os seus jogadores, de maneira individual, de maneira coletiva. Jogos condicionados é importante fazer e proporcionar essas atividades aí que vai promover aí um desenvolvimento dos jogadores aí para que consigam trabalhar isso. Também como situações de trocas de marcação, fazer jogos que estimulem as trocas. Isso é importante porque vai desenvolver aí de uma maneira muito bacana aí os seus jogadores. Agora a gente vai ver então na prancheta e depois na parte prática o funcionamento mais prático aí da marcação mista. Bom, vamos falar agora de marcação mista, então, tentar trazer um pouco na prática aqui, onde a situação aí acontece trocas de marcação. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, bem clássico. Suponhamos então que o jogador número 2 fez o passe para o jogador número 5. E após isso, ele fez uma infiltração. Quando ele faz essa infiltração, esse jogador número 5 da defesa, o que ele faz? Ele diz fica para esse jogador aqui. O que isso quer dizer? Isso é um comando. Um comando dizendo que é para ficar, que o jogador número 2 é de responsabilidade dele. Então, nesse momento, o jogador número 4 vem abordar. O jogador número 3 está pronto para sair num passe atravessado, parecido com o Y, né? Como a gente viu. E o jogador número 2 aqui, ó, a partir desse momento que ele fez essa infiltração, o jogador número 5 vai acompanhá-lo
por onde ele for movimentar. Então, partiu aqui, a gente fez uma troca, a gente já parte aí do princípio que é uma marcação mista. Então, você começa marcando zona, que é o setor aqui, o jogador número 3, então ele está marcando num setor, enquanto o jogador número 5 passou a marcar individual. Bola atravessou, jogador número 3 dispara lá para acompanhar. E agora? Digamos que o jogador número 2 ele fez um movimento, agora ele vem fazer uma busca. Nesse momento da busca, e digamos, acontece muito uma situação como essa, faz a busca, e esse jogador número 5 faz uma fugida, esse jogador aqui aciona de novo, fica. Nesse momento, o que acontece? Jogador número 4 passa a marcar número 2, jogador número 5 marca jogador número 5, realizando mais uma troca de marcação. Então, é uma das situações aí que a gente utiliza a marcação mista. Então, você marca por zona e marca individual ao mesmo tempo. Jogador número 3 e número 4 marcando zona, ou seja, marcando na parte ofensiva da 4. Jogador número 5 e jogador número 2 marcando individual. Porque o seu pivô vem buscar, o jogador número 2 fixo acompanha. Mesma situação da marcação individual. Pivô puxou no lado contrário da bola, fica numa situação para fazer cobertura. Mas, às vezes, essa bola está aqui. Vamos dar mais um exemplo de cobertura. O jogador número 2 está pronto aqui. Jogador número 3 de marcador foi driblado pelo outro jogador número 3. Então, venceu no drible. O que eu posso fazer? Esse jogador aqui, ó, ele deve, de certa forma, fazer cobertura para o jogador número 2. Então, o que ele faz? Pode vir abordar e a defesa rotaciona. Jogador número 5 começa a deslocar para marcar o número 4. Jogador número 4 corre para trás aqui para fechar essa marcação aqui. Enquanto esse jogador procura recuperar o seu equilíbrio aqui para fazer essa marcação. Então ele volta, a defesa se reequilibra, cada um está com o seu. Então a gente faz uma rotação fazendo essa troca, vai fazendo uma rotação na defesa. Isso é muito importante também para a defesa funcionar. Lembrando que em situações de troca é importante sempre que tenha esse comando de quem está tendo maior visão de jogo. Então, mais uma situação, a defesa está equilibrada, essa bola veio para cá, esse jogador vai fazer uma infiltração. Jogador número 3, número 4 aliás, está descendo, jogador número 2 às vezes pode vir, jogador número 5 dá o comando, fica, ele já está pronto para sair. E o jogador número 5 fica responsável por marcar o jogador número 3. Basicamente, então, funciona dessa maneira aqui a marcação mista. A gente vai ver na prática aqui que tem uns exemplos assim, bem práticos mesmo, que vai dar para entender e deixar legal aí uma visão melhor de como funciona a marcação mista. Indo para a prática, então, podemos observar nesse lance que o jogador número 12, após fazer um passe, ele faz uma infiltração e o jogador de branco acompanha ele ali, qual estava responsável. Os outros estão marcando por zona, mas ele fez um acompanhamento. Pode observar no lance aqui, ó, ele acompanha e os demais estão marcando por zona. Olha, fazendo as coberturas. Agora na sequência, observe esse lance, ele é muito parecido com o anterior. Observe o jogador número 11 que acaba recebendo a bola, ele faz o passe e faz uma infiltração. E observe que o primeiro homem ali está acompanhando ele. Mas ele recebe um comando do jogador que está de último para ficar. E observe o que acontece. O jogador de último ele acaba ficando responsável por esse jogador que fez a infiltração. Então é mais uma das características da marcação mista. Nessa marcação aqui, observa já o posicionamento, sistema 2-2 da marcação, justamente porque está jogando em função do adversário que está em 4-0. Um detalhe, observa aí que cada jogador está responsável por um de branco está responsável por um de preto, cada um está responsável pelo seu, e observa que à medida das movimentações da equipe de preto, conforme eles vão passando a bola, se deslocando, acontecem inúmeras trocas de marcação no jogador de branco, ou seja, está marcando zona individual ao mesmo tempo. Vai responsável por um jogador, mas vai fazendo essas devidas trocas. Vou deixar o vídeo rolando aqui, vocês vão perceber isso, como ela acontece com muita frequência as trocas. Observa como as trocas vão acontecendo constantemente. O jogador que está responsável por um, após passar a bola, já não está mais responsável. Então, é uma das características da marcação
mista. E essa aqui é outra situação também que eu queria trazer, quando o jogador da frente ele é driblado, o jogador que está atrás, ele deixa o qual ele está marcando, então ele deixa de ser responsável por aquele jogador para fazer a cobertura, enquanto o ala oposto aqui ele já está descendo para fazer a rotação na defesa. E essas são situações então que caracterizam a marcação mista. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida, tragam nos comentários. Siga o nosso perfil no Instagram e você pode mandar um direct lá que a gente vai responder. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem alguma outra opinião referente a esse tipo de defesa? Conheceu algum desse tipo de defesa de maneira diferente, algum sistema diferente? Deixa lá, manda no direct, manda aqui nos comentários que a gente vai procurar atender e responder a todos. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a intensidade de defesa, então a gente vai falar sobre pressão, meia pressão, a gente vai falar sobre essa relação então da intensidade da defesa. A gente vai falar sobre os sistemas de defesa aí, em inferioridade numérica, seja situação de expulsão, em situação também de goleiro linha, como que eu vou marcar. E também vamos abordar então as situações de bola parada, de escanteio e lateral. Então a gente vai falar aí alguns comportamentos para uma defesa segura aí, em situações de bola parada. Gente, espero que tenham gostado. Lembrando que esse mini curso aqui eu quero trazer de uma maneira teórica, a parte teórica, tentar traduzir na prática como funciona. Aqui eu não estou posicionando o que é melhor, o que eu acredito, qual que é o sistema mais eficiente, mas sim apresentar para vocês de maneira prática como é o funcionamento dos sistemas e como é o funcionamento dos tipos de marcação. Esse é o maior intuito aí desse nosso mini curso. E se tem dúvidas, mais uma vez reforço, deixe nos comentários. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão vermelho, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e também pode seguir lá no nosso perfil no Instagram, @Fabinho_futsal, como você pode ver aqui, que sendo inscrito, você pode ativando o sininho, você vai receber ali quando a gente publicar vídeo novo. Lá no Instagram você pode acompanhar um pouco mais da minha carreira profissional. Enfim, estamos à disposição de vocês também para tirar todas as dúvidas aí através desses meios. Gente, um grande abraço, agradeço por assistir esse vídeo e até na próxima aula. Valeu!